Oi, gente! Hoje estamos aqui com mais um Fala Tu Cria especial demais, gente. Eu tô com mulheres maravilhosas aqui ao meu lado e eu confesso que eu tô um pouco nervosa, tá? E eu vou começar apresentando uma a uma aqui, né? Vou começar aqui. Adriana Siqueira. Oi, tudo bem? Mãe do Juan e do Cauã. CEO do Instituto AIO. Moradora e líder social do Morro da Providência. Tudo bem, Adriana? Olá, tudo ótimo. Agora eu tô indo aqui para Nica de Andrade, essa outra maravilhosa, mãe da Tainá, mestre de cerimônia, apresentadora do canal Sambei, assessora na gestão do Mucabe e produtora de eventos. Tudo bem, Nica? Tudo ótimo. Seja super bem-vinda. Obrigada pelo convite. E agora, nós que agradecemos. E agora eu tô com a outra maravilhosa aqui, que é a Sinara Rúbia, mãe da Sara, escritora, mestra em relações étnico-raciais, pós-graduada em História da África e Diáspora da Inspiração Griot, pesquisadora, diretora do Mucabe, Museu da História e da Cultura Afro-Brasileira. Muito prazer. E eu, mais uma vez, vou confessar que eu estou um pouco nervosa, porque são mulheres maravilhosas aqui nessa mesa. Prazer é todo meu e quem está nervosa sou eu. Vocês são muito maravilhosas e, assim, já de antemão vai ser um bate-papo para a gente contar um pouco sobre as nossas vivências como mulheres, né? O nosso dia a dia, nossa luta, né? Nossa luta histórica, enfim, sobre como é ser mulher preta nesse nosso país. E aí eu vou já jogar um fogo nesse parquinho aqui. O que vocês acham sobre o tema do apagamento intelectual? Isso começa desse jeito, desse nívelzinho. Conta. Sabe que a pergunta já começa a parecer Sinara Rúbia, né? Sabe, né, Nica? A gente tá aqui, Ué, ó, que super isso? de boa. É isso. Assim, nós por quê? tivemos uma democracia, entendeu? É tudo... Uma democracia, é você. Pelo fato de você ter esse conhecimento vasto, né? Um estudo de cultura étnico-racial, eu acho que você tem um pouco mais a dividir com a gente. De propriedade, para além né? Da nossa experiência. Sim, sem sim. sombra de dúvida. Bom, adorei a provocação, então já vou começar como? Então, primeiro, antes disso, eu queria, porque assim, essa pergunta é que inclusive hoje eu postei um vídeo falando sobre conhecimentos epistemológicos preservados na tradição oral, né? Esse conhecimento que a gente tem, principalmente o nosso povo preto, as mulheres pretas, sobretudo as primeiras que chegaram aqui, né, nesse solo, nessa terra, e que construiu, né, esse país, não contribuindo com nada. Isso não é verdade, nós somos agentes protagonistas da história desse país. E aí eu costumo dizer que esses conhecimentos, que boa parte dele é preservado, né, na tradição oral, que tem a ver com os nossos valores civilizatórios, afro-brasileiro, e as mulheres negras têm um papel fundamental e preponderante nisso, né? Eu costumo dizer que é muito interessante, né? Porque às vezes esse conhecimento que vem da tradição oral, que não vem da universidade, que não vem da academia, ele é desvalorizado, ele é colocado em detrimento a esse outro conhecimento que a gente chama de científico, que a gente chama de acadêmico, que a gente valoriza como conhecimento. E hoje eu acordei falando sobre isso, com isso na cabeça, né? Que esses conhecimentos também são epistemológicos. Sim. Ele também tem o seu valor, né? O que acontece é que a gente não aprendeu a valorizar por um jogo de uma sociedade da dominação. Então, ela precisa valorizar um conhecimento e desqualificar o outro, justamente para dominar. Sim. E aí a gente tem essa confusão. Então, é bem interessante essa provocação, que talvez eu fosse a pessoa
mais qualificada desse grupo para falar desse tema que você me trouxe, só que não, né? Só que não. Tenho certeza que a Adriana, com o conhecimento produzido e forjado na luta, Sim. no dia a dia, né? Essa mulher negra periférica, pelo que eu conheço da história dela, tenho certeza também que a Nica, que também tem um conhecimento epistêmico forjado na luta, né? São ambas mulheres de família, né? Periféricas das favelas do Rio de Janeiro, que chegaram onde chegaram, que criaram família, muitas são arrimos de família. Eu tenho certeza que o conhecimento que elas têm, que talvez não tenham sido adquirido na universidade, na academia, é tão importante quanto os conhecimentos que eu adquiri nesse espaço, porque os meus conhecimentos não são só desse espaço. Eu sou filha de uma família de tradição oral, né, de tradição griot, e eu fui para a universidade com 26 anos, já cheia de conhecimento, cheia de epísteme. Então, acho que eu posso começar falando isso. Esse apagamento, isso é um paradoxo, né? Porque eles tentam apagar, primeiro desvalorizando esse nosso conhecimento da tradição oral, com os nossos saberes civilizatórios afro-brasileiros. Então, eu tenho primeiro esse apagamento, mas é assim, é um apagamento entre aspas, né? Porque ele existe, ele acontece, ele é latente, ele é potente, ele é o que nos trouxe até aqui, ele é o que dá conta do que o Estado não dá conta, então ele existe. Apagado para quem? Para mim, não. Para minha família preta, não, né? Mas, ao mesmo tempo, é essa tentativa, né, dele não estar registrado nos mecanismos oficiais, né, de reconhecimento. Aquilo que a história não conta. A história que a história não conta, né? E, assim, na verdade, é muito interessante você falar do apagamento intelectual, que, na verdade, eles querem que a gente acredite que está apagado. Só que, como você falou, é algo que está muito vivo nas nossas tradições, nas favelas, nas comunidades, em muitas Adrianas, em muitas Nicas, em muitas Sinaras, né, nas nossas comunidades. E aí, assim, quando a gente vai falando sobre tudo, né? Pode falar, Não, Adriana. pode concluir, eu quero só fazer um adendo. Porque aí, entra num assunto, assim, que tem sobre o silenciamento das mulheres. Porque é uma coisa ligada à outra, né? O que vocês acham? Eu ia falar exatamente sobre o silenciamento, né? Na verdade, eu não ia falar sobre o silenciamento. Hoje de manhã eu gravei um vídeo que eu falo sobre a importância. Nós começamos o mês de março, e aí começa-se o mês das mulheres, onde nós, como mulheres pretas, sabemos muito bem, quando a Sinara ela traz a ideia de que, mano, eu acordei e eu sou uma mulher. Eu me senti mulher. Eu acordei, não tem nada do meu lado. Eu acordei, olhei no espelho. Cara, eu sou uma mulher linda. E aí eu pego minhas redes sociais e eu começo a ter que me posicionar. Eu sou uma mulher preta. As coisas pra mim já não são muito fáceis. E eu hoje começo o meu dia falando sobre as nossas mulheres, as nossas griots. Eu falo muito sobre isso, sobre as nossas griots que são que têm as suas vidas não silenciadas, elas têm invisibilizadas. Têm seus trabalhos invisibilizados. Hoje eu trabalho com mulheres, com diferentes tipos de mulheres, onde 95% delas são invisibilizadas pela sociedade. E elas falam assim pra mim, cara, eu quero só uma oportunidade de mostrar que eu sei fazer. E assim, tipo, uma mulher hoje, falou assim pra mim, ela foi fazer foi fazer a matrícula de um curso, e isso me trouxe muito do lugar que a gente viria, já trouxe tudo que na minha cabeça, né? Uma mulher foi fazer a inscrição hoje do curso, a matrícula, e ela falou assim pra mim, eu conversando sobre história, perguntei a cor dela, porque é uma das perguntas que a gente faz para as nossas mulheres, se elas estão trabalhando, e ela falou assim, eu sou parda, é uma mulher da minha cor, e ela falou que tinha cor parda. Falei, tá, vamos lá, óbvio, é autodeclaração, ela é uma mulher parda, né? Ela não tem um entendimento de cor ainda. E eu não vou encher aquela mulher de informações. Sim. Eu vou tratar ela ali e vou falar, vambora, vem comigo, no caminho eu vou te explicando. Sabe qual é o desejo dessa mulher? Fazer faxina no Mucabe. Ela falou que ela queria uma vaga. Ela falou assim, eu vi uma postagem sua, e assim, foi exatamente as palavras dela pra mim. Eu vi uma postagem sua onde você estava com a Sinara Rúbia,
muito linda você estava. Eu falei, obrigada. Eu até falei, provavelmente foi no Prêmio Ubuntu. Ela falou assim, eu ia te chamar para perguntar se eu conseguiria fazer faxina no Mucábio. Você gostaria de ser auxiliar de serviços gerais, mas qual é a condição? Por que você pensa em ser auxiliar de serviços gerais e não ficar... Eu sou essa mulher, né? Por que você não vai estudar para tomar o lugar da Sinara Rúbia? Adoro. Mano, É isso vambora, aí. porque assim, olha pra ela. Você acha ela braba? Porque eu não vou falar um palavrão aqui. Tu acha ela braba? Então você vai ser mais braba do que ela. Porque a partir desse momento, se não tinha vaga pra você, vai ter uma vaga agora. E você vai começar. Então, assim, os trabalhos invisibilizados das nossas mulheres, a minha mãe trabalhou a vida toda. Mas se você perguntar quem é a Nilda, ninguém vai saber. A sociedade não vai saber. Os grandes polos não vão saber quem é a Nilda Siqueira. Eu sei quem é aquela mulher. E muitos dos meus sabem quem é aquela mulher, a importância que aquela mulher tem. Sim. É só uma questão que eu ouvi. A Sinara é uma professora pra mim, assim. Não é porque eu tô na presença dela. Eu te amo, Nica. Não é porque eu tô na presença dessa mulher, mas essa mulher, mano, ela traz ela falou assim, a Adriana e a Nica são capazes de falar sobre esse tema. Mano, toda vez que essa mulher abre a boca, eu fico sentada aqui olhando e falando, eu já fiquei cara, impactada, né? ela é muito braba. Eu fui numa palestra dela que eu falei assim, ainda bem que eu não tenho dinheiro pra pagar, porque dinheiro não pagaria, e aí, meu amor. deixa que eu fiz, pra deixar ela falar e pegar Vai, um gancho. Nica, vai, Nica. E de pegar um gancho que eu acho que é muito importante mesmo. A gente aprende com os nossos, né? Sim. E pra mim tem sido uma caminhada muito importante esse aprendizado com os meus, com as pessoas que eu acredito e que escrevem histórias que caminham e que dialogam com a minha. E isso é uma referência muito forte. Poder dividir a cena hoje com a Sinara, com a Adriana, com o projeto com o Instituto Aió, também me engrandece quanto pessoa. Porque se uma mana minha está no topo, eu estou no topo também. Hoje a gente bebe água, mas se amanhã elas forem beber champanhe, eu beberei champanhe também. Então, maravilhoso. eu acho que isso engrandece muito a gente. Quando a Sinara falou sobre essa questão da educação, né, institucionalizada, e não o conhecimento que a gente tem ancestral. Isso nunca foi valorizado e nunca será. Esse conhecimento ancestral, ele atravessa a gente de que maneira? Cada vez que a gente avança uma casinha no jogo, eles criam uma nova regra para que o povo preto continue sempre a um passo atrás. Só que o que é conhecimento ancestral e que a gente conseguiu e consegue, graças a Deus, perpetuar, graças a Orixá, a gente consegue perpetuar isso, é que a gente vem avançando. Não sem luta, né? Não sem esse desprezo que a sociedade ainda tem por nós. Sim. Mas a gente, quando vai falar sobre a nossa construção de sociedade, a gente precisa dizer que ele é matriarcal, sim. Né, os saberes familiares que a gente vai passando para os nossos filhos, os legados que foram deixados para nós, que foram familiares, a cultura de apagamento, a partir do momento em que a gente é sequestrado de África e vindo para cá, esse era um processo. E aí, quando eu falo de conhecimento, eu vou falar de educação mesmo, agora, de educação de uma maneira geral. Qual é o interesse que essa sociedade tem de nos educar? Sim. Né? Então, historicamente falando, não há um interesse que nós tenhamos conhecimento. Por que a gente não pode ter conhecimento? Porque a gente incomoda. Porque quando a gente tem conhecimento, a gente é vista como arrogante, como prepotente, sabe? Qualquer posicionamento que a gente tenha é levado para este lugar. Selvagem. Então, é raivosa, tem vários termos horríveis, né? E que a gente, infelizmente, é obrigado a lidar com isso. Mas porque o nosso conhecimento, o nosso letramento, a nossa educação, ela é um incômodo. E aí a gente acorda no início da semana com 62 escolas fechadas, porque a gente teve uma mega operação em 11 favelas simultaneamente. É ou não é proposital? Com certeza. Não nos educar, não nos permitir, não permitir que os necropolítica. nossos se eduquem. Sabe? Então, essa é uma provocativa com relação a isso que você trouxe pra gente e pensando no que a própria Sinara e a Adriana falou, porque é um conjunto de fatores para que a gente não se eduque, né? Para que a gente não tenha esse letramento. Só que eu acho que depois que, né, lógico, a gente tem uma turma aí que trabalha intensamente desde que a gente chegou aqui escravizado, né, os nossos ancestrais, e a gente tem sempre alguém abrindo portas pra gente. E depois que abriram essa porta, mesmo que a gente passe um por vez, a gente vai continuar passando. Sim. E isso precisa chegar no entendimento, né, geral. Agora eu vou fazer uma outra pergunta. Assim, vocês acham que essa questão que a Nica colocou muito bem posta aqui na nossa roda de conversa, você acha que as mulheres hoje,
as mulheres pretas, né? As nossas. Vocês acham que elas têm mais noção disso do que anteriormente? Você acha que os olhos estão se abrindo mais para ter essa visão? Disso o quê? Do genocídio? Do que ela falou sobre a questão da educação, da gente estar num lugar que eles, na verdade, a gente está sempre um passo atrás. Sim. Sobre tudo isso. Você acha que tem melhorado essa visão? Olha, Para isso? Nossa, assim, da população que não tem acesso sim. em geral. Será que melhorou? eu acho o seguinte, eu acho assim, eu sempre fui muito contra com o termo alienação. Alienação do povo preto, sabe? Eu acho que existe algumas confusões. Você tem um conhecimento X estabelecido, né? Na verdade, eu vou continuar dialogando sobre o que eu coloquei aqui, né? A gente tem alguns conhecimentos que são valorizados, que são colocados no lugar de valor e que a gente, enquanto sociedade, seja preto ou não negro, você começa a correr atrás, porque é isso, né? Todo mundo vai fazer um movimento de estudar, de obter mais conhecimento, de ter as formações socialmente estabelecidas, né? Eu sou uma mulher que fui para a universidade, né? Eu resisti bastante, mas chegou em um momento eu tive que ir lá fazer meu mestrado. Estou com o meu pré-projeto de doutorado lá, já no gatilho, esperando uma oportunidade para abrir. Eu vou fazer esse movimento, né? Porque é preciso fazer para a gente se movimentar dentro dessa estrutura social. E essa história, né, de gente preta alienada nunca bateu muito bem para mim, porque é o seguinte, né? Eu sou de uma família assim, o meu pai é um homem não escolarizado, que as pessoas chamam de analfabeto, né? Eu não uso esse termo, né? Sim. Meu pai, ele não tem o conhecimento do alfabeto, das letras. Sim. Mas meu pai, e você está sabendo disso aqui, porque eu estou expondo ele, eu estou falando. Se você conversa 10 minutos com meu pai, você não vai ver isso. Aí quando eu te falar, fala, caramba. E o meu pai foi que me deu régua e compasso para entender como funciona socialmente a sociedade. Meu pai é um homem que tem letramento sindical, meu pai fazia greve. Eu lembro, quando eu cresci, assim, meu pai chegava em casa e contava para minha mãe tudo que tinha acontecido na fábrica de papel, na Maiorca, que ele trabalhou em Petrópolis, com conhecimento da classe trabalhadora incrível, sabia fazer conta, sabia quanto que ele tinha que produzir, quanto que a família dele tinha que comer, corria atrás para colocar a gente na escola. Minha mãe, pouquíssima escolarização. Eu cresci com a minha mãe, eu sou a mais velha de 3 irmãs, e a minha mãe, ela costurava, e para manter a gente ali nos pés dela, ela contava história o dia inteiro, porque a gente era encapetada e agitada para não sair de perto dela, para manter a gente ali. Ela contava história e ela formava a gente com os provérbios. Por que eu estou dizendo isso? Eu sou de uma família de pouquíssimo acesso a esse tipo de escolarização. Sou a primeira da minha família, de algumas gerações que foi para a universidade, né? Eu, infelizmente, faço parte desse ciclo de primeira isso, primeira aquilo, primeira... Isso não é privilégio nenhum, né? Isso é uma droga, todo mundo podia ter o direito. E a minha família nunca foi alienada, ela sempre soube como funciona a sociedade, sim, ela não dominava determinado conhecimento, mas sabia o que tinha que fazer para botar comida dentro de casa, para viver, para curar a gente dos males. A mulher periférica, ela sabe direitinho. Eu vou dar um pequeno exemplo assim para não me estender nesse assunto. Quando a gente vai... eu trabalhei durante um tempo, inclusive no Morro da Providência, né? Eu trabalhei numa instituição e que eu tive muito acesso às políticas, né? A dados de mulheres periféricas, né? Então, Bolsa Família, que todo mundo ficou falando aí, chamando de Bolsa Miséria, falando e acontecendo, aquele dinheirinho permite, quando ele é colocado na mão da mulher, a mulher ela faz uma reprodução que ela consegue botar os filhos na escola, vai todo mundo limpinho, vai comer o arroz, o feijão, a carne de segunda que nos trouxe até aqui, como diz o Mano Brown, e as crianças iam estar na escola e ela pegava aquele dinheiro ainda multiplicava, porque ela ia comprar acetona e esmalte para poder fazer a unha
e ia comprar, na época do Verdade. PIS, eu conheci uma mulher que pegava metade do dinheiro dela do projeto, que era R$100, e comprava coisa para fazer PIS. E saía colocando, multiplicava o dinheiro. Quer mais conhecimento do que esse, do que você viver na luta com escassez e conseguir viver com o mínimo de dignidade? E para fechar, prometo, a gente é de uma geração, a Adriana acabou de falar aqui da mãe dela, a Lúcia Xavier, ela conversa muito com a gente, né, sobre as empregadas domésticas, que então fazem parte desse grupo, que não tem o tal do conhecimento, é alienada, não sabe como funciona a sociedade e tal. As empregadas domésticas formaram doutoras. Então, a gente tem uma geração de mulheres negras. Eu, por exemplo, que fui para a universidade e tal, eu sei o que a minha mãe teve que fazer para eu ir, né? Então, a gente duas. é uma geração de mulheres que formaram doutoras, formaram mestres. Como? Me diz como que essas mulheres fizeram isso? Porque são alienadas, não sabem como funciona a sociedade. Querem que a gente acredite impossível. nisso, né? Tenho alguma coisa errada nessa conta que nessa é feita. fala. Eu não acredito, eu não fortaleço isso. Eu acho que a gente tem algumas necessidades de compreender processos, né, históricos, políticos, existe muita manipulação mesmo, a notícia manipulada, essas coisas, a gente vive isso em todo mundo. Pessoas com escolaridade, pessoas sem escolaridade. Então, eu não vou botar na conta das mulheres negras isso, né? Eu não posso, me recuso. E nesse gancho existem muitas pessoas com escolaridade e que eu conheço e que são muito alienadas. Não vamos dizer, né? Ou será que pode no horário? Acho que melhor não. Acho que não. Deixa abaixo, né? deixa abaixo, deixa abaixo. Bons entendedores entenderão. Agora eu vou num assunto também que, assim, ele é bem polêmico entre nós. Gente, Ai, tá um ai, negócio... ai, ai. A mesa tem que Tá um fervilhar negócio de aqui. polêmica essa mulher hoje. Objetificação dos corpos. Quem começa? Essa eu quero falar. Opa, já gostei, hein? Eu tenho um perfil, né? Nós temos um perfil padrão, né? Mulher preta, que é a mais quente, a mais bunduda, a mais gostosa. Sim. Né? De fato. Mas de fato, objetificação somos. E Ai, eu fui criada nas favelas da Zona Sul, né? Eu sou criada da Rocinha Cruzada. E ali você está em meio ao olho do furacão real, 24 horas por dia. Não que essa postura não esteja em alastro por toda a cidade, mas em alguns lugares são bem específicos. Então, ali na Zona Sul, você tem tipo um perfil. Quando você é uma mulher preta, eu tenho 1,74 m, então eu tenho uma altura um pouco fora dos padrões para a nossa cidade, né? Então, eu já sou um verdadeiro avatarzinho, né? Sempre tive as pernocas compridas, magrela, mas comprida. E aí, quando você tem uma boa dicção nesses lugares, quando você tem uma postura diferente e é considerada uma mulher bonita, mas eles precisam estereotipar você, eles perguntam se você é mulata de escola de samba. Então, em vários momentos, eu passei por essa situação esdrúxula, não te respeitando, porque eu acho que passista, né? Eu não gosto de chamar de mulata, porque eu também detesto o termo mulata e a gente... porque é uma né, mistura, sabe? né? Pra quem sabe É. o porquê, né? Mas assim, acho o trabalho de passista maravilhoso, porque além de você sambar a beça, se divertir, você pode ganhar um dinheiro fazendo o que você gosta, você vai desfilar na escola do seu coração. É a arte, é a mistura que a gente, povo preto, sabe e sempre soube fazer, né? Mas eu ficava muito chateada com essa pergunta, porque é um lugar extremamente estereotipado, né? Porque parece que você só pode ocupar um determinado lugar quando você é uma mulher preta, né? Não que não seja uma parada legal ser passista, mas por que não era legal nesse sentido? Porque eu entrei numa discussão dentro de um salão que eu trabalhava, um salão de grande nome na época, mas que foi um lugar importante para mim e tudo mais. Mas todas as vezes que eu fui observada não só por homens, mas até por outras mulheres, né, por conta do meu tamanho, por conta do meu corpo, por conta
da elegância, que era incomum por eu ser preta, favelada, e que eu não podia me comportar dessa maneira, mas eu adoro ser uma preta maravilhosa e elegante mesmo, foi assim que minha mãe me criou. Eu ficava bem chateada e entrei numa questão dentro do salão por conta disso. E discuti com uma colega, que era branca. Claro, né? Porque ela fazia questão de ficar fazendo esses gracejos, esses elogios. Nossa, ela não é muito bonita, ela é muito maravilhosa. Parece uma passista. Ela adora samba, eu adoro samba, roda de samba. Nunca desfilei de passista em escola nenhuma de samba, apesar de gostar de sambar. Alô, vizinha? Mas eu adoro uma roda de samba e eu gosto de ficar lá na beira da roda, sabe? Sim. Eu gosto de me divertir, eu gosto de cantar. Você é mulher de beira de roda? Eu sou mulher de Eu beira também. de roda. Eu não vou pro samba pra ficar de costa pra mesa do samba. Vou pro samba pra prestigiar o samba. Então, e todo mundo sabia disso. E ela fazia sempre questão de me colocar nesse lugar de que eu tinha esse porte de mulata, de escola de samba, até que um dia eu chutei o balde lá no meu salão. E foi feio pra caramba. Porque eu falei pra ela que a próxima vez que ela me desrespeitasse dessa maneira, nós teríamos um problema. E aí o meu chefe me chamou e falou assim, Jana, por que tanta exaltação? Eu falei, porque toda vez ela me coloca nesse lugar. Sim. Se eu quiser, eu posso ser o que eu quiser. Eu não sou mulata de escola de samba, mas eu posso ser médica, eu posso ser professora, eu posso ser dentista, eu posso ser uma série de coisas, inclusive cabeleireira, como eu estou aqui hoje. Sim. Eu não preciso que ela arrume um posto para mim, para Sim. poder determinar a pessoa que eu sou e para poder justificar a minha aparente educação e beleza diante daquilo que ela vê. Não é sobre ela, é sobre mim. Sim. Sacou? Então a gente tem sempre essa questão das pessoas colocarem a gente numa caixinha, principalmente para objetificar os nossos corpos. Por conta do estereótipo também, porque somos mulheres pretas. E você tocou no assunto também que fez lembrar de mim mesma, né? De algo que eu passei recente. Eu sou passista, além de estar aqui, de fazer outras coisas da minha vida, eu sou passista. E no carnaval, assim, a gente sempre, né, faz shows, aumenta essa demanda, né? E o último show, inclusive, que eu fiz, eu cheguei num lugar em que 99,9% das pessoas eram brancas, com uma classe média bem alta, e meu show era nesse lugar. Não vou mencionar o lugar aqui. E eu era um casal de passistas, era eu e um amigo meu passista. E assim que eu cheguei, né, eu não me vesti com os trajes de passista. Eu fui primeiro para ver onde seria o lugar da apresentação, e era uma feijoada, e já estava acontecendo a festa. E então, uma senhora branca, muito educada, mas olhou para mim e falou assim, você é passista? E aí, eu ri, eu fiquei sem reação, porque, infelizmente, eu fiquei sem reação. Você poderia estar lá, desculpa te interromper, só para fazer... Curtindo aquela festa. Exatamente. Você podia ir lá só por estar ocupando aquele lugar que a gente pode ocupar. Exatamente. Então, eu fiquei sem reação e, sim, realmente eu era passista. Não estava com a roupa, mas eu falei, sim, sou a passista. E daqui a pouco eu vou entrar, vou me apresentar e tudo mais. Então, assim, ela, na fala dela, eu não sei se na cabeça dela ela não percebeu, né? Porque é sempre assim, né? A pessoa acha que não é uma ofensa, mas independente de eu ser passista ou não, eu me senti ofendida. Porque eu só posso ser passista. Exatamente. E que exatamente entra no lugar de fala que você, né, acabou de me lançar aqui. É isso, objetificar os nossos corpos e colocar a gente dentro de uma caixinha decidida. Sim. Pelos olhos dele. E esse é o tempo todo, né? Porque eu também fui passista durante muitos anos da minha vida. Eu até falei isso aqui no alguns episódios passados. Foi uma surpresa pra mim, não sabia. O tempo inteiro nós estamos... Hoje, eu, claro, já não estou mais com aquele corpo, né? Que seria um padrão que a sociedade diz que é um corpo padrão. Eu, inclusive, assistindo hoje o samba, eu me sinto muito feliz e representada, porque tem mulheres que são fora do padrão que a sociedade diz, olha, tem que ter o corpo, tem que ter cintura fina, no máximo 40 que tem que colocar, né?
Pra colocação do biquíni, pra ficar bonita, gostosa. Porque é isso. Com corpo de mulher preta. É isso, é o corpo de uma mulher preta. Cintura fina, bunda grande. E normalmente o peito pequeno. Porque ela... E ainda olha e fala assim, nossa, mas os seus seios... Entendeu? Tipo, são os lugares onde... Isso me causa, inclusive, gatilhos. Porque eu sofri muito num passado, não tão passado assim... por conta dessas questões, de ter que as pessoas me olharem, eu era passista, mas eu só era passista de um horário até outro. Porque durante o meu dia eu tinha vários trabalhos. Eu trabalhava em 2 empregos, corri com uma maluca, eu trabalhava numa empresa de telemarketing, gente, super inclusiva e tal. E o tempo inteiro, quando se tocasse na dispensa um sambinha, Zeca Pagodinho, Adriana, chama a Adriana porque a Adriana vai sambar. E aí teve um dia, eu saí da empresa porque teve um dia que eu falei assim, tá, eu posso sambar, existe um cachê pra isso. Eu sou passista dentro da Estácio de Sá, eu não sou passista aqui. Vocês vão pagar? Aí meu supervisor na época falou que eu fui super agressiva. Olha! Era um homem branco, assim, era um homem branco, hétero. E eu fui super agressiva, raivosa com ele, né? Então, assim, isso me trazem lembranças não tão boas, mas o problema é deles lá, ficou. É isso, hoje é Sinara Rúbia. Gente, Sinara, fique à vontade. Fogo, essas microviolências cotidianas, né? E aí, assim, enfim, eu não vou repetir o que vocês colocaram, porque é isso aí, mas eu vou dar uma puxada, né? Porque, assim, é sempre bom a gente entender. Assim, eu sou uma educadora, né? De formação, inclusive. Mas isso... Porque a educação ela tem um papel fundamental para a gente desconstruir esses olhares, né? E aí eu fico lembrando, né? No meu primeiro trabalho que eu fiz, já lá no ano de 2003 ou 2004, meu primeiro trabalho acadêmico, que eu peguei... O Gilberto Freire, inclusive, é um dos responsáveis por esse olhar aí pra gente, né? Sim. Que fez aquele livro Casa Grande Senzala, que é muito considerado, é até um risco aqui falar isso, que se dane, eu falo o que eu quiser, eu li o livro todo. Vive sob constante tenho risco, só pelo fato de ser preta. Como é que eles falam, né? Eu tô com o selo lá, tô com a certificação da academia, então eu vou falar mal de Gilberto Freire. Porque ele, né, quando ele começou a primeira documentação, né, do que seria o Brasil, ele, lá nesse livro, como que ele relata a mulher negra, quando ele vai discutir miscigenação, né, esse processo de miscigenação no Brasil, ele coloca as mulheres negras como mulher de vida fácil, entendeu? Colocando a facilidade sexual que teriam com os nossos corpos. Sim. Ele não menciona em nenhum momento as violências, os estupros que aconteciam com as mulheres negras. A miscigenação desse país é fruto de estupro, gente. De violência sexual. E ele, quando esses intelectuais... Aí a academia, tá vendo? Eu também vou falar. Boris Fausto. História do Brasil, história concisa do Brasil. A gente fica citando aqui o tempo todo quantos a gente quiser. Vê que é um dos livros também que são bem conceituados, né, na academia, o Boris Fausto. E que foi escrita por um branco, assim, né? Tudo bem, tem, gente... Tudo bem não, é uma droga isso. É a academia que, inclusive, tem um conhecimento valorizado. É o lugar que diz, né? Que diz que é ciência, diz o que é e o que não é ciência. Esse lugar está falando isso. Então, a gente tem essa carga histórica, né, da violência dos nossos corpos, e a gente tem que lembrar que a gente tem, foi quase 4 séculos de escravização nessa frequência, temos 100 e poucos anos da dita abolição, e desconstruir isso é muito difícil, né? A gente já tem avanços históricos, já temos avanços políticos, é importante falar do papel político na desconstrução, porque é isso, né, gente? É o tempo todo, e não é só isso, né? Não só essa questão sexual. A pessoa está falando com você, ela se sente no direito de colocar a mão em você, ela toca em você, ela toca nos nossos cabelos. Ai, que cabelo tá na moda. Cara, eu acho que dá um tapão, aí vai te chamar. Cabelo é um lugar muito sagrado, né? Assim, vai te chamar de negra agressiva,
raiva de negra violenta, ou então vai falar que a gente está com mimimi. É aquela É. história que a gente já sabe, né? Mas eu acho que a gente precisa se fortalecer. Se eu puder, na outra encarnação, quero vir passista, porque eu acho aquilo a coisa mais linda do mundo. Pode ser nessa, Sinara. Eu gosto. Pode né? ser Eu vivo nessa. falando que eu quero desfilar naquele carro de peito de fora. Eu vivo brincando com isso, mas tem fundo de verdade. E porque é lindo, Alô, porque escola é de arte, samba. né? Alô, Porque- vizinha faladeira. Porque Sinara Rubia tá aqui, hein? Para que eu tô devendo. Porque é arte, né? Então tem essa história toda. Mas essa violência vai olhar para a passista. Se ela também tiver lá dentro do hospital, for uma médica, Sim. ela também vai sofrer esse tipo de violência com o corpo dela. No lugar que a gente estiver, a gente tem esse problema histórico que a gente precisa desconstruir Sim. no cotidiano, no dia a dia, porque isso tem um motivo, né? Em um momento da história onde isso começou. Agora, gente, eu vou finalizar. Mas, gente, tava tão bom o papo. Olha, Você um tava só não tocando dá, fogo no barquinho. gente. Agora você começa vem a com tocar fogo. extintor. Gente, Isso é um relógio ou é um extintor de incêndio? meu relógio Eu chegou acho que aí, a gente ó. chegou muito quente. Eu não vou aqui, nem dizer sacou? que meu relógio chegou. Da próxima vez que Jesus. chamar a gente, faz 2 horas de podcast. Vambora Por favor, ver isso por aí? favor, precisamos. Vamos ver? Às 2 Parte horas. 2. Tem muito Parte a três. dizer. Vamos E olha fazer aqui, um parte 2? Parte Olha aqui, 2. Quem sabe o Inclusive, parte se 2 vem quiser- aí, gente. Eu acho, se inclusive, quiser, a que gente isso aqui faz é uma... aqui nesse momento, parte 2. A gente pode fazer É. agora. Inclusive, Pode ir, então. eu acho que isso aqui é uma tendência, né? Eu acho que a gente tem que ocupar cada vez mais esses lugares. Vamos aproveitar esse novo veículo. Não sei Sim. se é tão novo, tá? Mas é que agora que a gente pegando a podcast graça do na pandemia pra Sim, cá, sim, né? sim. Isso bombou. Então, acho que isso é um espaço interessante. Eu sou, por exemplo, uma pessoa que consumo podcast direto, porque é o tempo que eu tenho, né, Sim. gente? Quando eu tô em casa para fazer as coisas, então tem muita gente consumindo isso. Então eu já deixo a provocação aqui para poder ter a mulherada, um podcast pra gente falar das nossas coisas. Faltou, por exemplo, a gente demandas. falar de sexo. Eu preciso falar de sexo, importante. porque a gente tem que falar sobre essas Com coisas, certeza. que também a gente foi Conhecer muito os castrado, nossos corpos. que é a parte 2 desse tema que Então, você vamos- colocou. vamos Quero falar de sexo. amadurecer essa ideia. Vamos negociar. Considerações finais. Nica, quer falar alguma coisa? Olha, eu acho que tudo que a gente discutiu, não só hoje, mas como a gente vive discutindo todos os dias na nossa vida, tem me forjado, sabe? Sim. Bastante. Todo o conhecimento que eu tive com a minha mãe, que graças a Deus é uma mulher que está bem, está viva, graças a Deus, né? Minha ancestral viva ainda, que é minha mãe. Amo aquela mulher. Eu acho que parte do que eu sou, eu não posso dizer tudo porque a gente tem a nossa individualidade, né? Mas a mulher forte que eu me tornei tem muito sobre a minha mãe, né? E sobre outras mulheres que passaram pela minha vida, né? Tem a minha tia. Agora há poucos dias eu perdi uma pessoa que foi muito importante para mim. Fez uma semana, né? Eu perdi a minha sogra, que é uma pessoa que a gente tinha uma troca linda. Eu acho que a gente transcendeu esse lugar. Ela era uma mulher de 83 anos, com um vasto conhecimento, com uma sabedoria incrível e de uma doçura, sabe? Ela não era uma mulher engessada, né? Pela idade, enfim. E a gente conversava sobre todos os assuntos, inclusive sobre sexo, Sinara. Queria dizer. Então, essa mulher ela foi uma pessoa muito importante para mim, dentre muitas outras que eu tive a oportunidade de viver e que eu sei que ainda vou ter tantas outras, né? E que me serviram e que me servem de referência. Então, assim, a gente hoje poder ter espaços em que a gente pode colocar as nossas ideias, os nossos pensamentos e dividir isso com pessoas com as quais a gente admira, dividir a cena, dividir esses lugares, tem sido engrandecedor para a Nica, sabe? Isso tem me feito uma pessoa melhor, mais forte, mais segura, né? De saber que eu posso ocupar o lugar que eu desejar, porque eu não estou sozinha. Eu tenho as minhas manas comigo, eu tenho pessoas que me dão a mão, que me dão suporte. E mesmo quando eu penso que eu posso fraquejar em algum momento, elas estão sempre ali, juntas comigo, para dizer, não, vamos junto. E porque junto é muito mais fácil. Então, foi um prazer,
sabe? Poder estar aqui hoje com você, com elas, com a Sinara, com a Adriana, poder dividir essa cena com vocês é muito importante para mim. Isso me forja de verdade e tem me feito muito mais forte. Obrigada que pelo lindo. convite mais uma vez. Dri? Pensei que ia ficar pro final, cara. Mas vambora, vou deixar. Fala pra mulher, né? Os homens brincam, chamam um outro homem tá falando, deixa a mulher falar. Eu gostaria de agradecer o convite hoje. Eu saldo as minhas mais velhas, Sinara Rúbia. Eu te saldo, Nica. Eu acho que vocês duas são mulheres extremamente fortes. E forte nem sempre é a palavra, porque tem momentos que a gente quer ser fraca e tem que estar tudo bem. Esses dias agora eu me senti super fraca e eu falei, cara, eu não posso ser fraca porque eu tenho que olhar os meus filhos precisam me olhar e falar, ela é forte. Porra nenhuma. Eu sou fraca muitas vezes e eu não tenho que ser forte o tempo todo. Queria falar que eu admiro o trabalho de vocês duas, que eu sou uma pessoa que eu sou muito sua fã. E você sabe disso. Não vem com esse negócio que não tem tempo, que eu tô sem... Porque essa mulher... Deixa eu contar um negócio aqui. É isso aí, vou contar um negócio pra vocês. Essa mulher aqui, braba que vos fala, ela tem dificuldade de tempo. Ela tem agenda muito apertada. E o tempo dela não dá pra quase nada. E o tempo que sobra, que é pouco, ela me liga. E aí, nesse momento, é o momento que eu também estou com a agenda apertada. Agora você não tem mais tempo pra mim, gente. Mas a mulher não tem tempo pra mim. A Nica vai lá na ONG, tá? Você sabe, né? Que ela sai do não vou, não. e ela vai lá me ver pra... Ela fala assim, ó, tá uma zona, vamos arrumar a casa. Mas é isso, gente. Eu preciso finalizar porque eu já fui chamada a atenção. Vai, Sinara, que a bola é sua. Bom. Obrigada. Desculpa. Obrigada, Fala Tu Cria. Obrigada todo mundo. Vou tentar ser rápida e objetiva. Eu também quero agradecer muito esse espaço, né? Eu acho que esse espaço, ele é uma resposta. Eu acho que esse espaço é onde, acredito, né? É a primeira vez que eu estou vindo aqui, enfim, a gente está aqui com espaço de fala feminina, mas eu tenho certeza que as falas que não são femininas também, que estão sendo executadas e narradas aqui nesse projeto, ela vem numa outra perspectiva, numa outra lógica de construção social. Eu sou... Fico muito... Agradeço muito as pessoas que se propõem a construir esses lugares. Faz muito sentido esse lugar. Ele é muito mais importante estruturalmente, às vezes, do que a gente possa imaginar, né? Quando a gente constrói um lugar desse, que tem todo esse trabalho para que falas pretas sejam liberadas, né? A gente começou aqui falando sobre silenciamento, a gente começou a falar sobre apagamento. Então, esses lugares é o que vai garantir a nossa sobrevida, né? Esses lugares, eles são revolucionários, eles que fazem o contraponto. Então, eu quero agradecer muito esse espaço, porque ele é muito importante, né? Não é todo lugar que a gente pode tocar em todos os assuntos, falar sobre todas as coisas, por isso que eu já finalizo aqui com todas as minhas falas, dizendo tudo o que eu quero falar, todos os assuntos que a gente precisa falar, porque Sim. vai ajudar a gente, como diz a minha amiga, se organize. Mas como que você se organiza? Dialogando, Sim. ouvindo o outro e trocando. Então, eu agradeço todas as palavras direcionadas para mim, vindas da Adriana, vindas da Janaína, que são pessoas que eu tenho trabalhado e convivido, mas a verdade é que eu só consigo ser quem eu sou porque eu tenho essa troca e essa base, né? Com essas mulheres que me fortalecem e que me permitem e que dão sentido para algo que eu estou fazendo, né? E aí eu vou citar, eu já falei várias, eu vou terminar citando o que eu falei aqui. Vamos dizer aqui, a gente está aqui com o encontro de saberes, né? Então eu vou terminar citando o Nego Bispo. Quando um saber encontra um outro saber, ele se torna um saber maior. Porque o que ele está dizendo, Rio, né, Oxum?
Um rio, quando encontra um outro rio, ele não deixa de ser rio, ele passa a ser um rio maior. Então, esse rio grande aqui, que aconteceu por essas 4 mulheres, é rio que produz vida, que nos dá alimento, que é fonte de água viva e que é o que vai nutrir essa sociedade de água podre. Né? Essa sociedade seca, quando as nossas águas, a partir dos nossos saberes encontrados, passar por aí, é isso. E esse tipo de projeto, podcast, é o rio extensivo, porque é ele que leva o nosso saber e a nossa voz para mais lugar. Então, é meio que sobre isso. Perfeito. Axé. Axé. Agora eu vou agradecer. Muito obrigada, tá? Para mim foi muito mais que especial. Confesso que eu estava um pouquinho nervosa, porque hoje eu estou apresentando sozinha, mas não sozinha, porque eu estou com vocês. Eu vou sair daqui hoje assim, né? Com uma bolha cheia de pensamentos maravilhosos. E me engrandeceu muito, me enriqueceu muito. Muito obrigada a todas. Obrigada, Xia. Beijo, gente. Eu quero agradecer ao Clube do Empreendedor. Siga a gente nas redes sociais, TikTok, @FalaTuCria no Instagram, no YouTube. Se inscreve no canal, finge que é fofoca. E é isso, gente. Um beijo! Fala tu, Cria.